Pessoal, a videoaula de agora, então, vai falar sobre defeitos do fechamento do tubo neural, tá? Então, uma série de doenças que a gente tem ligadas a esses defeitos. Essa aula, ela está dentro da parte de fisiopatologia pediátrica. Eu sou a professora Mara Ribeiro e nossa colega que prepara esse material para vocês, professora Gislaine Roller, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Esses problemas de fechamento do tubo neural, eles acontecem durante o desenvolvimento embrionário do feto. Então, enquanto ainda está na fase do desenvolvimento, na verdade, do embrião, né? Pode acontecer alguns problemas, né? Onde esses problemas vão acarretar como consequências o comprometimento no fechamento desse tubo. E o comprometimento, né, o não fechamento correto ou não atingir uma etapa determinada desse processo pode gerar uma série de consequências, então, para aquele feto, para aquela criança posteriormente. Algumas mais, outras menos graves, mas todas elas acabam influenciando de alguma forma sobre o desenvolvimento dessa criança no futuro, tá? Então, vamos lá. Defeitos do fechamento do tubo neural. Vamos aqui na tela. Olha só. Poderá ocorrer no período embrionário ou fetal, né? Então, durante o desenvolvimento do embrião, durante o desenvolvimento do feto. Alguns fatores podem estar ligados a esse problema, como, por exemplo, a ocorrência de viroses pela mãe, o uso de alguns medicamentos, a exposição à radiação ou até alguns fatores de ordem genética. O uso do ácido fólico pré-conceptual e a dose de 0,4 mg por dia diminui o risco em até 70% a 80%, tá? Então, pessoal, o ácido fólico, ele deve ser utilizado até antes da mulher estar grávida, tá? Então, quando ela está pensando em ficar grávida, já fazer esse uso, porque ele vai ser um dos fatores que ajuda no fechamento do tubo neural, tá? O período mais importante desse processo todo é entre a 3ª e a 4ª semanas gestacionais, porque é justamente nesse período que ocorre o fechamento do tubo neural. Então, veja bem, se os problemas que vão advir, se as doenças que vão advir estão relacionadas ao não fechamento, ao fechamento incorreto, esse período, que é o período no qual esse processo vai se dar de forma mais significativa, né? O momento que vai acontecer é o momento mais importante, tá? Bem, defeitos que podem ocorrer durante o fechamento vão poder produzir uma série de malformações. E isso vai depender do momento, a extensão e a altura da falha para a gente poder ter esse diagnóstico, tá? Então, olha só, essas variáveis vão estar envolvidas para a gente poder entender qual malformação que essa criança, que esse bebê vai ter. São alguns exemplos de disfunções, né, de defeitos do fechamento do tubo neural. A anencefalia, a encefalocele e a espinha bífida. Então, esses são os exemplos principais que estão ligados, então, a esse fechamento, tá? Pessoal, destaque, então, aqui dessa primeira parte para o período principal que vai acontecer o fechamento do tubo, 3ª a 4ª semana gestacional e os exemplos que a gente tem de problemas. Como que vai acontecer, professora? Qual que vai ser a diferença da ocorrência de uma anencefalia para uma espinha bífida? Como a gente falou aqui, ó, vai depender do momento da extensão e da altura da falha, beleza? Então, vamos entrar aqui para alguns exemplos. Essa primeira condição que a gente está vendo aqui é conhecida como encefalocele. A encefalocele vai ser, então, a herniação. Então, esse termo hérnia, né, gente? Esse termo herniação vai ser sempre quando a gente tiver um deslocamento de um tecido de um local para outro, tá? Algumas vezes, só olhando aqui rapidinho, a gente fala, né? A hérnia de disco. A hérnia de disco é justamente, então, a saída do disco intervertebral do local de origem dele para um outro ponto. A hérnia umbilical.
e assim por diante. A gente vai ter várias formas. E no caso aqui da encefalocele, vai ser uma herniação relacionada ao encéfalo, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, a herniação do tecido encefálico através de algumas falhas ósseas. Geralmente, a encefalocele, ela é recoberta de pele íntegra e a sua severidade vai ser determinada, né? Vai depender do volume de tecido nervoso extracraniano. Então, a quantidade de tecido que ficou ali para fora no momento dessa divisão. Mas essa aqui vai ser a encefalocele que a gente conhece, tá? Bem, aqui a gente já está falando da anencefalia. A anencefalia já vai ser uma falha na parte cranial da placa neural, onde o neurópode anterior se fecha. Então, bem nessa região aqui anterior, e que daí a gente vai ter o problema desse fechamento e então, como consequência disso, o não desenvolvimento do encéfalo como ele deveria. E a espinha bífida vai ser o defeito do fechamento do tubo neural posterior, que então vai gerar o problema. Só para a gente comparar então, só voltando aqui rapidinho, quando tem o problema aqui nessa parte anterior, pode gerar anencefalia. Quando tiver o problema aqui na parte posterior, então a espinha bífida que pode aparecer como o comprometimento, tá? Por isso que fala que a espinha bífida vai ser essa alteração no fechamento do tubo neural posterior, geralmente associado com a agenesia dos processos espinhosos vertebrais. Esse fechamento pode ser incompleto, né, do canal vertebral, então, por falta da fusão entre os arcos vertebrais posteriores, afeta o sistema ósseo-neuromuscular e o aparelho geniturinário. Então, aqui são os sintomas principais que esse paciente vai ter, ligado à mobilidade, claro que vai depender da altura, mas principalmente membro inferior, e também a questão geniturinária, a questão de continência urinária e assim por diante. Tem uma predominância de ocorrência no gênero, no sexo feminino, mas pode acometer tanto menino quanto meninas. Lembrando que esses problemas de fechamento de tubo neural geralmente são condições adquiridas, então por conta, não é uma condição, não é uma síndrome, e por conta disso, tanto as meninas quanto os meninos podem estar expostos, né, a essa situação. A parte da espinha bífida, pessoal, é a parte que mais aparece nas questões de concurso, tá? Então, a encefalocele, ela vai ser aquela herniação que a gente vai ter de tecido encefálico. A anencefalia é o não desenvolvimento do encéfalo, ou a gente pode ter até a microcefalia, né, que vai ser menor, mas a espinha bífida, de longe, assim, é a situação mais comum que a gente tem de problema do fechamento do tubo, por isso que a gente vai dar mais destaque a ela, tá? Então, essa classificação, a espinha bífida, ela pode ter algumas classificações. A primeira delas, pessoal, é que ela pode ser oculta, ou seja, não tem nenhum sinal claro da ocorrência da espinha bífida, dessa bifurcação, ou ela pode ser cística ou aberta, tá? Quando a gente vê ela cística ou aberta, é os casos mais comuns, classificados como meningocele ou como mielomeningoceles. Então, são dois casos que a gente tem, tá? Então, só para ilustrar aqui, a oculta, então, não aparece na parte externa, mas vai ter um problema na região. A parte cística ou aberta, aqui está a meningocele, onde a gente vai ter herniação principalmente ligada à região de meninges, tá? Mais líquido cefalorraquidiano. E a mielomeningoceles, daí já é diferente. Por quê? Porque a gente vai ter, além da parte de meninge, mais líquido cefalorraquidiano, a gente vai ter também tecido nervoso. Então, como a gente está olhando aqui na figurinha, ó, ilustrando aqui pra gente, aqui, essa presença, essa ocorrência
do tecido nervoso aqui na região. Aí, pessoal, essa espinha bífida, como a gente disse, ela pode ser a oculta ou a cística, certo? Aqui a gente vai ver agora quais que são as características da espinha bífida oculta. Então, o que que a gente vai ter de característica aqui? A gente vai ter como característica a falta da fusão de arcos vertebrais, porém não se observa, não se observa herniação nem deslocamento do tecido nervoso. Também vai ter alterações na pele dessa região, geralmente na região sacrococcígea, em 80% dos casos, como, por exemplo, a presença de tufos pilosos, né, de pelinhos ali naquela região, presença de angiomas ou de massas subcutâneas. Pode ter uma possibilidade pequena de déficit neurológico, principalmente com o crescimento. Então, à medida que a criança se desenvolve, à medida que ela cresce, pode advir algum déficit neurológico e é mais frequente na região das vértebras L5-S1. Tanto que os sintomas aqui, o aparecimento dos sinais, está mais ligado também a essa região aqui, que é a região S5-S1, que é a região mais baixa que a gente tem na coluna vertebral, tá? Então, essa aqui é a nossa característica da espinha bífida oculta. Não aparece herniação. Então, basicamente, essa característica que a gente vai observar, pessoal, é essa questão de não aparecer uma massa externa, não aparecer aquela herniação. Quando não aparece essa massa, a gente classifica como espinha bífida oculta. O outro caso, a espinha bífida cística, já vai ter, então, essa herniação. E daí, no caso de herniação, existem graus diferentes de comprometimento de lesão. O grau que seria menos severo é a meningocele, que é quando só hernia a parte de meninge, de líquido cefalorraquidiano, mas a medula que está ali dentro continua preservada, tá? Vamos lá, olhar aqui, olha só. Então, a espinha bífida cística pode ser encontrada, né, os tufos e pelos ou pequenas formações angiomatosas. O saco, né, que é a parte da hérnia, é revestido externamente pela pele ou pelas membranas. A condução normal do impulso nervoso, isso quer dizer o que pra gente? Que a medula em si, né, que o tecido nervoso, ele tá preservado. Geralmente não se observa a displasia da medula ou sinais neurológicos, porém as aderências podem causar tração na medula espinhal, provocando alguns déficits, tá? Mas não se observa a herniação acontecendo na medula. Pode acontecer como consequência, tá? O nível lombo-sacro, ele é o mais frequente também, mais baixa, acontecer esse defeito do fechamento. Agora, esse defeito do fechamento, pessoal, pode ser mais alto também. Esse aqui é o que vai ser mais clássico, mais comum. Pode haver aderência da massa de tecido adiposo, lipomeningocele, por exemplo, que daí vai ter esse tecido ali herniado e causar essa atração na medula e provocar o déficit. Então, para a gente compreender, a espinha bífida oculta não aparece herniação. A espinha bífida cística sem protusão da medula, chamada de meningocele, mas não significa que o paciente não terá consequências disso, tá, pessoal? Algumas vezes, mesmo na meningocele, esse processo que teve de desarmonia do sistema vai acabar gerando um déficit na medula, na condução nervosa secundária a esse problema, tá? Então, olha só, olha aqui na tela, ó, vamos prestar bastante atenção disso. Não há na meningocele deformidade do membro inferior, alteração do reflexo anal ou outras anomalias do sistema nervoso, tá? As consequências que pode vir realmente dessa questão pode vir realmente dessa situação onde houve uma tração do tecido, tá bom?
que a gente tem no último caso, que é o caso mais grave? A gente, então, tem a espinha bífida cística do tipo mielomeningocele. E daí aqui, realmente, pessoal, é onde a gente dá maior destaque aqui na aula, ó. Vou colocar um monte de asterisco aqui, porque são esses casos os que aparecem mais nas provas de concurso, tá? Então, é bom a gente estudar os outros, entender, mas isso aqui é que vai mais aparecer, tá? Pessoal, então a espinha bífida cística, ela é mais grave. Participam dessas alterações a medula espinhal, a meninge e as raízes nervosas, tá? O tecido nervoso, ele é anormal e ele pode se encontrar preso à superfície de uma das membranas ou até exposto, né? Que a gente chama a céu aberto. Em geral, pessoal, esse quadro é associado à hidrocefalia. Então, olha só, mielomeningoceles é muito comum a gente ter como quadro secundário, como lesão, a hidrocefalia, tá? É muito comum, é bom guardar essa informação, porque isso sempre aparece também, aparece com uma certa frequência nas provas de concurso. Isso fica mais evidente a partir do 4º mês, tá? Tem que se fazer nessa criança o exame da motricidade, da sensibilidade, da bexiga, e da bexiga e do esfíncter anal. Então, tudo isso aqui vão ser dados relevantes para a gente entender a mielomeningocele. O que acontece em relação às estruturas? Olha só que interessante, gente. Vai ter uma extensão diferenciada da perda de função sensorial e motora, dependendo do local da lesão. Então, antes da gente falar disso, só para a gente fazer um parênteses, quando a gente estuda, né, lesão medular, quando a gente estuda lesão medular no adulto, a gente fala muito que a lesão medular, ela provoca no nosso paciente, como ponto principal, né, para a fisioterapia, a alteração da função motora e a alteração da função sensitiva. E aqui no caso, a mielomeningocele, a espinha bífida, ela é uma lesão medular, ela é uma alteração da medula. Foi uma lesão, foi uma alteração por defeito no fechamento do tubo neural, por conta disso não se desenvolveu da forma como deveria, mas acaba afetando função medular, nesse tipo mielomeningoceles. Então, se afetou função medular, afeta o quê? Função sensitiva e função motora. E é isso que é importante para a gente, é isso que a gente tem que entender em relação a essa lesão. Agora, a severidade, a altura, os sintomas que o meu paciente vai ter vão depender muito de que ponto onde não houve o fechamento, ou qual foi a extensão desse comprometimento. Às vezes não fechou um ponto e eu tenho uma herniação pequena, às vezes não fechou vários e a minha herniação e a minha perda de tecido é muito grande, tá? Então, para a gente sempre ter em mente isso, a alteração da função sensitiva, a alteração da função motora é o que está ligado à lesão medular. Também afetando, em muitos dos casos, na verdade em todos os casos, a função vesical, porque também a gente lembra, quando a gente estuda medula, que a parte de controle vesical se encontra ali numa região de S2 a S4, então sempre vai ser característica dessas lesões, tá? Pessoal, vamos lá então, ó. Vai ter essa extensão da perda, vai estar ligada às funções sensoriais e motoras, tá? E vai depender do grau da normalidade na medula. Então, se afetou uma coisa pequena ou uma parte grande, da quantidade de tração ou alongamento resultante da normalidade da espinha ancorada, o quanto que prejudicou o funcionamento desse restante da medula, do trauma ao tecido nervoso exposto durante o parto. Geralmente, pessoal, só fazendo parênteses aqui, a espinha bífida cística, né, a mielomeningoceles, ela já é vista nos exames, né, no ultrassom antes do parto. Então, existe uma proteção melhor para a hora do nascimento, tá? Muito raro ser uma surpresa nos dias de hoje, onde a ecografia ela acontece de uma forma mais facilitada. Vamos lá? E a gente pode ter também que levar em consideração a lesão pós-natal resultante
da secagem ou infecção da placa neural, tá? Então, tudo isso vai ser importante para que a gente entenda o quadro clínico do nosso paciente. Pessoal, o que vai ser a nossa relação com a medula e a raiz nervosa, então, na mielomeningocele? A medula espinhal ela pode estar presa no canal vertebral e a gente pode ter alterações das raízes nervosas que saem da medula. Na vértebra pode ocorrer a não fusão vertebral, a displasia de vértebras, a escoliose e deformidades que podem ser exacerbadas de acordo com a ação da gravidade, à medida que aquela criança envelhece. Na pele, tem alterações no tecido epitelial, a ocorrência de ulcerações pode acontecer, até a fusão da duna mater, que é uma meninge, com bordas de falha cutânea, né, com aquele saco de revestimento sobre a aracnoide. Então, pode envolver todas essas estruturas. E no encéfalo, gente, é comum a gente ter como efeito desse processo todo a ocorrência de hidrocefalia. Então, ocorre quando o líquido da medula ele não circula normalmente entre os ventrículos e o canal vertebral. E o que acontece? Isso acontece em cerca de 90% das crianças com espinha bífida do tipo mielomeningocele. Então, só para e pensa um pouquinho. O líquor, ele é produzido lá no plexo coroide, né? Ele circula lá no espaço subaracnoide e depois ele é absorvido no seio da duna mater. Só que para ele circular, pessoal, ele vai circular em torno de todo o sistema nervoso central, atingindo o cérebro, o encéfalo e a parte da medula. Se tem um ponto onde esse líquido não circula, pode ser que naquele ponto onde tem a mielomeningocele, ele fique represado, ele tem uma dificuldade de circular ou ele circule mais lentamente. E isso favorece, então, a maior produção de líquor, porque vocês imaginam que é um sistema que tem que funcionar numa retroalimentação e que se ele não está funcionando direito, o próprio organismo pensa assim, não, tem que produzir mais líquor porque não está voltando o que eu preciso, não está voltando o que eu preciso. E isso pode gerar o quadro, tá? 90% das crianças, inclusive, com mielomeningocele, apresentam esse quadro de hidrocefalia, tá? Então, olha só, qual que é a outra característica? O líquido acumula-se no cérebro e, se não for controlado, pode acarretar o surgimento de consequências graves, tá? Então, é muito comum, pessoal, que essa criança aqui, ela tem que colocar uma válvula, tá? Para drenagem desse excesso de líquido também. Então, além das sequelas, além das consequências da lesão na medula espinhal, na lesão que houve ali na região torácica ou lombar ou lombo-sacra, também vai ter essa região encefálica sendo atingida e podendo levar a quadros extremamente graves e daí atingir outras esferas do desenvolvimento da criança e do movimento, tá? Por isso que é importante essa atenção à hidrocefalia, beleza? Vamos dar uma olhadinha numa questão de concurso que vocês vão ver que isso é muito claro, muito nítido, aparece bastante. Olha só, é uma questão da UFG de 2015. Aí ela fala assim, ó, curto e reto, né? Crianças com diagnóstico de mielomeningocele poderão apresentar um quadro clínico de... Aí fala apencefalia, microcefalia, hidrocefalia ou encefalite. Então, o que eu tenho que guardar aqui sempre? Quadro de hidrocefalia, tá? Então, crianças com mielomeningocele, muitas vezes, tá? Em 90% dos casos, apresentam como consequência essa questão da hidrocefalia. Também, pessoal, pode ser uma consequência da espinha bífida, da mielomeningocele, a ocorrência da malformação de Chiari ou de Arnold-Chiari, tá? Então, aqui de novo, ó, se a gente fez um destaque lá, a gente faz outro destaque aqui. Nessa malformação, o tronco cerebral, o tronco encefálico e o cerebelo, eles são herniados através do forame magno, ó, herniados através do forame magno, tá causando, então, um bloqueio do líquido cefalorraquidiano. Então, é o que a gente está vendo aqui na figurinha, tá?
essa região do tronco encefálico, essa região do cerebelo, eles sofrem essa herniação, esse deslocamento para baixo em direção ao canal medular. Essa também pode ser uma causa da hidrocefalia, pode ser assintomática ou sintomática. E aí, quando vem sintoma, pessoal, os sintomas envolvem algumas vezes os nervos cranianos, então, por exemplo, o estrabismo, respiração ruidosa, crises de apneia ou alterações funcionais do membro superior quando atinge, então, a função da medula cervical, tá? Ou pode atingir, aqui nos casos, funções dos nervos cranianos. Ok? Então, olha só, vamos fazer aqui um pequeno remember para a gente gravar tudo que a gente disse até agora. Então, assim, professora, o que eu preciso saber sobre as alterações do fechamento do tubo neural? Então, a alteração do fechamento do tubo neural, dependendo do local, do ponto, do momento onde ela acontece, ela pode gerar algumas consequências, né, para a criança. E o desenvolvimento de algumas condições. Uma condição é encefalocele, onde tem herniação do encéfalo. A outra é anencefalia, quando não tem esse crescimento do tecido nervoso. E a outra alteração é a espinha bífida. Das três, a mais comum, a mais recorrente, que mais aparece em prova de concurso é a espinha bífida. A espinha bífida ela pode ser oculta, ela não aparece, mas tem alteração vertebral e a criança pode ter sintomas à medida que ela sofre, ela se desenvolve, ela cresce por tração naquela região. A espinha bífida cística, ela pode ser a meningocele ou a mielomeningocele. Então, meningocele é a cele, herniação da meninge. Mielomeningocele é a cele, é a herniação que envolve a meninge e o tecido nervoso. Essa aí é a mais grave e é a mais comum. Beleza, professor, isso daí eu entendi. O que mais? A outra questão que a gente tem que saber, pessoal, é que uma série de alterações vão acontecer nessa criança, envolvendo principalmente as funções da medula, função motora, função sensitiva e função vesical, tá? Porque se comporta como uma lesão medular. E a outra característica importante que a gente tem é que algumas consequências advêm. Então, o que mais aparece em prova de concurso? A associação da mielomeningoceles com a ocorrência de hidrocefalia ou a associação da mielomeningoceles com a ocorrência da malformação de Chiari ou a malformação de Arnold-Chiari. Beleza? Pessoal, isso é importante, isso a gente tem que gravar, tá? Então, fiquem bastante atentos nesse assunto. Esse é o ponto até agora na aula, mas tem mais coisa importante para vir, ok? Vamos lá, voltando aqui para a tela. Alguns sinais de que a criança está tendo esse problema, pessoal, é a presença de vômitos, tá? Então, vômitos em jato, principalmente, irritabilidade e o chamado sinal do sol poente, quando a criança tem dificuldade de fixação dos olhos, tá? Bem, quinto ponto importante da mielomeningocele, a questão de nível motor ou de nível neurológico da lesão, tá? Essa lesão aqui, gente, ela se comporta como uma lesão medular, certo? Certo. Mas ela é uma lesão medular bem, não tão típica como as outras que a gente conhece. Então, olha só, aqui tá a medula, né? Se eu pego e faço uma lesão assim, ó, transversal, o que acontece? As raízes que estão aqui para baixo, elas continuam funcionando e isso vai dar pra gente quadros de aumento de tônus, por exemplo, tá? Só para explicar para vocês como é que isso acontece. Agora, se eu pego na mielomeningocele, o que aconteceu? Então, na verdade, o que aconteceu é isso aqui, ó. Toda essa parte da medula aqui, ó, ela foi lesionada. Então, essas raízes que estavam ligadas aqui, elas vão funcionar? Não vão, tá, pessoal? É como se eu tivesse, ó, uma destruição longitudinal da medula. Por isso que os sintomas clássicos vão ser hipotonia, tá? Perda flácida, paralisia flácida, perda de reflexo, arreflexia e comprometimento da sensibilidade, perda da sensibilidade. Lembrando que é função motora,
função motora é paralisia ou plegia, que é a perda da força muscular, alteração do tônus, que no caso aqui é a hipotonia, e alteração do reflexo, que é a reflexia. No outro campo, eu tenho a perda da função sensitiva. E aí são os casos de perda de sensibilidade, anestesia ou diminuição, hipoestesia, tá? Entenderam a diferença que tem? Importante a gente guardar isso, pessoal, destruiu tudo. Então, daquele ponto para baixo, geralmente a criança sofre um processo de paralisia flácida, porque não vai ter mais essa ligação dos reflexos, dos componentes periféricos com o componente central, tá? Vamos lá, em relação ao nível motor, na mielomeningocele a gente pode ter uma classificação que é a seguinte: a gente pode ter a classificação em paralisia alta. Então, a paralisia alta, quando os segmentos torácicos ou lombares altos são atingidos, L1 e L2. Paralisia média, quando pega e atinge o segmento lombar médio, L3. E paralisia baixa, quando pega e atinge o segmento lombar baixo, L4, L5 ou segmento sacral. Tá? Então, são essas classificações que a gente tem em relação a nível motor. Dá para a gente fazer, pessoal, uma relação entre esse comprometimento e qual que vai ser o potencial de desenvolvimento dessa criança. Então, quando atinge a última raiz L3, o paciente tem capacidade de ficar em pé. Quando atinge L4, L5, deambular. E função sexual masculina vai estar ausente se atingir S2 e S4. Quanto mais baixo o nível da lesão, melhor o prognóstico. É assim na lesão medular, né? Mais características a criança vai ter, o paciente vai ter. Bem, quando a gente também pensa, né, em relação a essa questão, a gente tem que lembrar muito de nível motor, dos níveis motores e das musculaturas que estão envolvidas com esses níveis. Então, olha só, esse quadrinho que tem aqui, ele é extremamente importante, tá? Então, só para fazer um paralelo, quando a gente estuda a lesão medular clássica, a gente estuda a avaliação pela EIS, a classificação de músculo-chave. Aqui a gente tem uma classificação parecida. E aí é bom a gente fazer essa relação. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, pessoal. A gente tem, então, os níveis L1 e L2, o músculo representante é o psoas. O paciente vai ter como função fazer flexão do quadril e o teste vai ser levantar o joelho na posição sentada, tá? Então, L1 a L3, psoas, lembra psoas? Flexão do quadril, um teste que eu faço é levantar o joelho na posição sentada. Vamos voltar aqui. L2 e L4, o músculo representante é o quadríceps. O paciente vai ter como função fazer extensão do joelho e o teste é chutar uma bola na posição sentada. Ou seja, fazer a extensão do joelho para verificar, então, essa função L2 a L4. L4 a L5, o músculo representante tibial anterior e é quando o paciente vai fazer a flexão dorsal do pé. Por exemplo, quando anda nos calcanhares, então vai fazer a marcha, né, com o calcanhar apoiado no chão, o pé endorse. L5 e S1, isquiotibiais, fazem flexão do joelho e daí pede o paciente fletir a perna em prono, tá? Barriguinha para baixo. L5 e S2, tríceps sural, flexão plantar e aí a gente pede o paciente andar na ponta dos pés. E S2 e S4 envolve a musculatura do esfíncter do períneo, que vai perguntar então sobre a contração dos esfíncteres da bexiga e do reto e verificar se o paciente perde urina ou não, tá? Então, olhem bem para esse quadrinho, vou deixar aqui na tela mais um pouquinho. Por quê? Porque esse quadrinho ele vai ser importante para a gente classificar a altura e também o prognóstico dessa lesão, tá bom, pessoal? Guardaram? Estão guardando aí? Então, olha aqui, vamos relembrar, tá? Qual a sequência que eu tenho? Ó, psoas, quadríceps, tibial anterior, tríceps sural e isquiotibiais, tá?
isquiotibiais e trícepsural. Como é que eu avalio? L1 a L3, pessoas, L2 a L4, quadríceps, L4 a L5, tibial anterior, L5 a S1, isquiotibiais, L5 a S2, trícepsural. E aí a gente só lembrar a função, né? Pessoas, flexão de quadril, quadríceps, extensão de joelho, tibial anterior, dorsiflexão, isquiotibiais, flexão de joelho, trícepsural, flexão plantar. E S2, S4 está ligada àquela parte que a gente sempre estuda de controle vesical, controle de esfíncter. Então, isso é a forma que a gente tem depois de entender e classificar a mielomeningoceles. Professor, é bem parecido com a lesão medular do adulto que a gente estuda, a lesão medular traumática, avaliação da EISA? É, mas com algumas características especiais. Lá na EISA a gente estuda um músculo e uma raiz, né? Por exemplo, L2, pessoas, L3, quadríceps e assim por diante. Aqui pega 2 níveis, porque geralmente a mielomeningoceles, ela envolve mais de um nível, ela não pega um só, tá bom? Então, olha só, de novo aqui no quadrinho, guardem isso no fundo do coração, que é importante para a gente entender essa doença, essa patologia, tá? E aí a outra classificação que a gente tem, pessoal, diz respeito ao prognóstico de locomoção, tá? E aí a gente pode acompanhar aqui no quadro também, ó, uma lesão sacral, a criança ela vai ter um pequeno grau de fraqueza muscular, tá? Vai geralmente andar sem apoio, sem aparelho, pode necessitar de uma órtese de tornozelo, para ajudar, então, naquela questão do controle do pé. Quando tem a lesão lombar baixa, em geral, a criança tem o quadríceps forte, paralisia na região do pé e o tornozelo, que vai necessitar de uma órtese curta. Alguns necessitarão de apoio de bengalas ou muletas. Quando pega a lombar alta, as crianças que tiverem pessoas andarão com apoio, mesmo se tiver o quadríceps fraco ou ausente. Geralmente necessitarão de órtese longa e serão dependentes de cadeira de roda na adolescência. Geralmente, tá, pessoal? E as lesões torácicas são crianças que não apresentam nenhum movimento de membro inferior, tá? Pode ser colocadas de pé em suporte apropriado, então nos aparelhos de ortostatismo, mas serão totalmente dependentes da cadeira de rodas para a locomoção. Então, isso aqui é uma escala que a gente tem de prognóstico para a locomoção, a depender do nível da lesão. Claro, pessoal, sempre quanto mais baixo, então aqui o nível sacral, o nível mais baixo, melhor o prognóstico para o paciente, quanto mais alto, pior o prognóstico. Tá? Bem, é bastante informação, eu sei que sempre que a gente estuda medula, que a gente estuda nível medular, tem uma série de coisinhas que a gente tem que lembrar, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que fazer associação com inervação, tá? E é por isso que eu sempre friso para vocês, importante estudar inervação, importante conhecer inervação, ainda dá tempo, né? Eu acho que a gente saber inervação, a gente conhecer plexo braquial, a gente conhecer plexo lombo-sacro, ajuda a gente no concurso demais em uma série de questões que vão muito além da neuropediatria, muito além do neuroadulto, tá? Então, em uma série de questões você vai requerer, você vai precisar desse conhecimento e dessa informação. Por isso que é importante estar sempre estudando, estar sempre relembrando. Vamos ver como isso aparece numa questão? Olha só, acompanha aqui comigo na tela, tá? Então, essa é uma questão da FCC, da Banca FCC, da Prefeitura de Macapá, agora de 2018. A gente vai acompanhar junto essa questão, tá? Fala assim, Juliano, 5 anos de idade, tem mielomeningocele com nível neurológico L3, L4. Os grupos musculares preservados e o status esperado para a deambulação são, tá? Então, tá perguntando, pessoal, dos grupos musculares preservados e o status esperado para a deambulação, ok? Olha só,
Eu vou parar aqui e eu vou voltar 2 slides. Olha só. Qual que foi o grupo que ele colocou? L3, L4, é isso? Isso, L3, L4, certo? Então, tá pegando mais ou menos esse nível aqui, ó. Poderia ser de L2 a L4, tá? Esse nível, pessoal, apresenta quadríceps bom, certo? Extensão do joelho, ok? Essa região, ela tá pegando aqui, ó, lombar média, tá? Então, as características de deambulação, elas vão estar entre uma e outra aqui, a lombar baixa média. Como esse paciente tem quadríceps bom, é importante a gente ter isso em mente, que ele pode necessitar de uma órtese curta e alguns necessitam de bengala. Vamos ver se é isso que a pergunta traz pra gente? Então, vamos lá. Alternativa A. Flexores de quadril pobre. Já vou parar por aqui, né, pessoal? Olha só. Flexores de quadril L1, L2, tá? Se o paciente L3, L4, essa musculatura tá boa. Alternativa B de bola. Flexores de quadril e extensores de joelho, grau 4 e 5 de força muscular. Flexores de joelho com grau menor que 3 de força muscular. Traço de atividade em extensores e adutores de quadril. Dependente de cadeira de rodas para mobilidade interna e externa. Deambulador domiciliar com órteses e dispositivos de apoio. Não, pessoal, nessa altura aqui, a gente não vai considerar os flexores de joelho. Tirei também. Alternativa C. Flexores de quadril pobres. Então, aqui de novo, tá? Não, L1, L2, ele vai estar bom. Então, nenhuma dessas 3 aqui, por enquanto, me serviu. Vamos ver as outras 2. Alternativa D. Flexores de quadril e extensores de joelho, grau 4 e 5 de força muscular. Flexores de joelho com grau menor que 3 de força. Traço de atividade em extensores e adutores de quadril. Dependente de cadeira de rodas para mobilidade externa. Deambulador domiciliar com órtese e dispositivos auxiliares. Isso aqui me parece boa. Vamos ver a outra. Extensores e abdutores de quadril, grau 2 e 3. Não, já tirei. Pessoal, vamos só voltar aqui rapidinho para eu ver essa B de novo. Me desculpa, tá? A B, ela fala que ele vai ter dependente de cadeira de rodas e mobilidade interna e externa. Na verdade, o que está pegando é isso aqui. Por quê? A D, ele já vai falar que é dependente de cadeira de rodas para mobilidade externa e pode deambular em casa com órtese e auxílios de locomoção, tá? O que ele fala aqui desse nível que está intermediário, pessoal? Que alguns necessitarão de órtese curta, beleza. Mas ele pode também, em atividades internas, não precisar da cadeira de rodas. Externas, às vezes, ele precisa porque é mais cômodo. Então, o que eu vou chegar a essa conclusão aqui, ó? Essa mobilidade interna, na verdade, é o que não me serve, tá? O que me serve é que esse paciente, ele vai depender de cadeira de rodas para mobilidade externa. Isso é muito comum da gente ver, da mobilidade comunitária que a gente fala, mas dentro de casa, que é o paciente que anda com órteses dispositivos auxiliares. Na verdade, alguns deles, pessoal, até podem conseguir deambular com dispositivo auxiliar, então com a órtese, a OTP, que é a órtese curta, e a bengala ou a muleta, mesmo fora de casa, mas acaba que a cadeira de rodas ela é uma opção mais cômoda, mais econômica para ambientes externos, tá? Por isso tudo, a alternativa que a gente vai assinalar é a alternativa D de dado. Então, para a gente ratificar, esse aqui é o que ele está falando como nível L3, L4. Flexores do quadril bom, psoas, extensores do joelho bom, flexores de joelho intermediário, pode ter traço de atividades, extensores e abdutores do quadril, adutores do quadril, me desculpa, por conta da inervação, tá? Mas esse paciente consegue se locomover bem dentro de casa, com órtese, e fora o mais comum é a cadeira de rodas.
Então, vocês conseguiram ver a densidade da questão? Olha, é uma questão que traz bastante informação, bastante conhecimento e que suga da gente muito o quanto que a gente precisa entender desse conteúdo, desse prognóstico e fazer as relações com a anatomia. Se a gente fizer essas relações com a anatomia, facilita muito para a gente conseguir interpretar, para a gente conseguir entender a questão, tá? E aí, pessoal, a criança teve, então, a mielomeningocele. O que é feito para essa criança? Qual que é o tratamento que ela recebe? Olha só, o tratamento ele pode ser um tratamento da neurocirurgia, que geralmente é feito dentro das primeiras 24 horas, né, depois do nascimento, e não é indicada a correção da mielomeningocele e derivação periventricular peritoneal para o controle da hidrocefalia ao mesmo tempo. Então, geralmente faz a correção da mielomeningocele numa cirurgia, a colocação de derivação em outra. O tratamento ortopédico, ele busca a estabilização da postura estável, na ambulação, ortostatismo na cadeira, o uso do parapódio, que são aquelas órteses para ficar em pé, e também, às vezes, a realização de cirurgias para correção, para melhora de deformidades, melhora de algumas alterações. Bem, na fisioterapia, o que a gente pode fazer, o que a gente faz? Então, avaliar e classificar bem essa questão de nível motor, que vai estar muito ligado ao prognóstico desse paciente, como a gente viu ali, né? Qual que vai ser a característica que ele tem de força e de possibilidade de ambulação, o atendimento no pré e pós-cirúrgico, o controle e tratamento de deformidades e contraturas e o estímulo para o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essa é uma criança que, a princípio, pessoal, não é para ela ter nenhuma complicação que vá afetar, por exemplo, a capacidade cognitiva dela. É uma criança que ela vai se desenvolver em sua relação cognitiva, inteligência, de uma forma normal. Mas ela pode apresentar atraso no desenvolvimento, por quê? Porque muitas vezes o desenvolvimento, ele depende também dos estímulos que essa criança recebe e dos movimentos que ela faz. Se ela não consegue se movimentar completamente, ela se desenvolve diferente de uma criança que consegue se movimentar todo o seu corpo, né? Membro superior e membro inferior da mesma forma. De qualquer jeito, o comum é atingir membros inferiores e se comportar de uma forma muito parecida com a lesão medular. Isso significa o quê? Que do ponto de lesão para cima é uma criança normal, é um desenvolvimento normal. Mas daquele ponto de lesão para baixo realmente aconteceu o comprometimento, tá? Só fazendo algumas ressalvas então. Olha só, beleza, professor, o que eu tenho que lembrar? Me fala. Na mielomeningocele acontece então como consequência característica a paralisia flácida, tá? Então, daquele ponto da lesão para baixo, perde força, perde tônus, perde reflexo. Atingiu medula, certo? Então, os comprometimentos envolvem a função motora e a função sensitiva e a função vesical. Como geralmente atinge nível torácico ou lombar ou sacral, pessoal, a função vesical também vai ser atingida. Então, a gente estuda também as alterações vesicais, a ocorrência de perda urinária, de incontinência urinária associada. Quais são os níveis que a gente costuma classificar? Então, a lesão torácica, tá? Muitas vezes a lesão torácica, ela vai ter como característica principal que essa criança não vai conseguir deambular, não vai ser uma criança deambuladora, vai ser difícil adquirir marcha, tá? A lesão lombar alta pode deambular, mas aí deambula com bastante auxílio, órtese alta, muleta, bengala, andador, tá? E a cadeira de rodas vai ser o meio de preferência. A lombar baixa, aí ela precisa de um auxílio menor, então geralmente a órtese é mais curta, aquela OTP, né, órtese tornozelo-pé, e pode precisar ou não de um auxílio de uma bengala ou de uma muleta, tá? E essas são características básicas que a gente tem. Pegou só a região sacral, pessoal, vai ter uma fraqueza muscular menor, tá? A inervação de membro inferior sacral é menor, mas tem comprometimento vesical.
Além disso, sempre fazer as relações dos níveis. Então, L1, L2 pega pessoas, L2 a L4, quadríceps, né, o músculo principal. Vamos melhorar isso? Vamos dizer assim, ó. Se tiver esse nível, significa que esse músculo ele ainda vai ter uma força e o restante está comprometido, tá? L1, L2, o principal representante é pessoas, tá? Pode ser o último preservado, os outros comprometidos. L3, L4, quadríceps, preservado, os outros comprometidos, os outros para baixo. L3, L4, tibial anterior, que é aquele que faz a dorsiflexão. Depois vem L5, S1, pegando os isquiotibiais, que fazem a flexão do joelho, e L5, S2, o tríceps sural, tá? Então, essas relações são importantes, é isso que aparece pra gente nas provas de concurso. É um assunto que às vezes a gente acha difícil por conta realmente dessa relação com a inervação, por conta dessa relação com a inervação de membro inferior, tá bom? Pessoal, então esse era o assunto que a gente ia ver, né, dos distúrbios do fechamento do tubo neural. Espero que vocês tenham, então, entendido, compreendido e captado a essência do assunto, tá bom? Muito obrigada!